Do livro Renúncia, segunda parte, capítulo 1, O Padre Carlos, página 256. O jovem sacerdote tinha a impressão de ouvir um anjo a esclarecer a essência dos mistérios divinos. De fato, murmurou comovido, são ideias que aliviam a alma e nobilitam a vida. Quem poderá afirmar que o voto de tua mãe não signifique apenas uma contribuição para que se cumpram os desígnios de Jesus? É inegável que nossos corações se preparam para suportar as dores ríspidas da separação, achando-nos tão perto um do outro nas estradas da vida. Entretanto, estou certa de que nossas lágrimas hão de ser recebidas no céu, enriquecendo nosso patrimônio espiritual no futuro. O mostrador do destino marcará a hora de unirmos nossas mãos para sempre. O roteiro doloroso nos descortinará a luz do noivado eterno. Mas até lá, importa saibamos retribuir a vontade de Deus com testemunhos de trabalho, abençoando os sacrifícios. Nesse momento, de coração aliviado pela claridade do ensinamento, Carlos tomou-lhe a mão entre as dele, tocando-a no fundo da alma, mas vendo-a retrair-se no momento instintivo, não ocultou sua mágoa, murmurando: Alcione, reconhecemos que esta nossa afeição é tramada em sentimentos puros. Sei que minha condição sacerdotal acarreta responsabilidades pesadíssimas. Não ignoro que, não só pelo meu título, como pela idade, era a mim que caberia antes de ti exemplificar. Mas perdoa, o padre é também homem, carregado de fraquezas. Agora que sei que corresponderes aos meus mais íntimos sentimentos, sinto que um fogo abrasador me devasta o espírito abatido. Quero deter o pensamento nas esperanças infinitas que me deixastes entrever. Quero ampliar meus ideais aqui na terra e anseio por fixar os impulsos d'alma na comunhão com Jesus. No entanto, o complexo das tendências, os desejos insatisfeitos me suscitam maiores inquietações. O amor não é apenas um sol que ilumina, é também vulcão que devasta. Revela-me os impulsos impensados, ensina-me, corrige-me. Julgas que nossos sentimentos traduzam um pecado aos olhos de Deus? Não o creio, respondeu carinhosa. O amor é lei universal, que une o Criador ao infinito de suas obras. Jesus passou pela terra amando sempre. Todas as nobres almas vindas ao mundo não deram testemunhos diferentes. No entanto, Carlos, seria um crime forçar a satisfação do nosso ideal na terra. Devemos ser duas almas unidas numa só aspiração, mas conscientes de que nunca encontraremos os júbilos da união sem a argamassa do sacrifício. Tudo isto, acrescentou o rapaz com tristeza, porque a Igreja nos acorrenta a compromissos absurdos. Como doutrinar a família se não a possuímos? Não te deixes emaranhar em raciocínios revolucionários. No futuro, naturalmente, o ministro do Evangelho no catolicismo, a exemplo que já sucede com a reforma, participará das alegrias doces de um lar. Mas, por enquanto, Jesus não considerou conveniente a expressão dessa escola de ascetismo que a Igreja Romana nos aponta. Se erramos tantas vezes em nossos mistérios mínimos de ordem material, quantos crimes chegaríamos a cometer se invadíssemos o terreno da fé, onde o Mestre é o mesmo para todos? A preocupação de consertar será talvez louvável, mas um cérebro desesperado, ao lado de muitos outros que se acomodam à situação por necessidade da experiência,
personifica a rebeldia criminosa. Não será melhor adotar a obediência ativa e operante como o Cristo? O hábito sacerdotal pode ser, no conceito de nós ambos, em razão de nossos sofrimentos atuais, um instrumento de opressão e desventura. Mas para quantas almas ele tem sido um refúgio de paz entre os infortúnios da vida? Muitos o desonram pelos abusos, em nome de Deus, mas quantos o glorificaram na renúncia e na abnegação santificantes? Os missionários generosos salvam os maus padres, como os justos salvam os injustos. O amor, Carlos, é a luz do caminho, mas o egoísmo traz a cegueira. É indispensável guardar o coração contra o seu assédio. Quando enxergarmos apenas as nossas conveniências, tornamo-nos cegos, desventurados. Vejamos as vantagens dos outros e a vida nos encherá de suas divinas compensações. Além do mais, o dia de hoje terminará com a noite. É preciso honrá-lo com o trabalho sadio e com a obediência a Deus, para que o amanhã seja o presente glorificado. Ninguém deverá aguardar a claridade do porvir se compraz em repouso nas trevas durante o dia que passa. O sacerdote bebia as palavras profundamente enternecido. Nunca ouviu apreciações tão justas relativamente ao sacerdócio. No seminário, os preceptores eram pródigos de atitudes enfáticas e protocolares, enquanto os alunos permaneciam indecisos ou revoltados. Para uns, a igreja não passava de instituição humana, ao passo que para outros representava um cárcere do qual era necessário fugir por meio de criminosas acomodações. Alcione, na sua inspiração sublime, não pudera cicatrizar-lhe de todo o achago espiritual, mas engrandecer a seus olhos a tarefa apostólica, fazendo-lhe sentir a grandeza de suas responsabilidades no caminho para Deus. Todavia, no mais recôndito da alma, ficara-lhe a ele um pensamento amarguroso. No fundo, era o egoísmo ferido, a vaidade humana perturbada. As observações sábias da jovem pareceram-lhe desinteresse sentimental. Ela não experimentaria talvez a mesma afeição ardente que o excruciava. Suas ideias gerais revelavam um enorme desprendimento do mundo. Carlos Clenningham, na sua condição de homem, chegava quase a ter ciúmes daquele Jesus tão amado e invocado a todo momento, dominado por conjecturas tais, obtemperou. Suas concepções são nobres e elevadas, mas em mim as características sentimentais se apresentam de outra forma. Compreendo a sublimidade do idealismo da Igreja, tal como o expões, mas nunca poderei perdoar a iniquidade do destino, privando-me de um lar e do sorriso das criancinhas. O ideal da paternidade sempre me perseguiu, qual tremenda obsessão. Com o teu desprendimento sublime, talvez não possas compreender esta tortura espiritual. Enganas-te. Teus ideais são os meus. Esperei teu olhar, tuas mãos, teu verbo, teus pensamentos, em todos os lugares por onde passei, desde a hora em que despertei para o sentimento. Muitos homens passaram. Em alguns encontrei as possibilidades de uma paternal afeição, noutros apenas de liames fraternais. Enquanto aguardei tua vinda, os sonhos de um lar povoaram minha alma, e eu pedi ao sol que me desse seus raios ardentes, como rogava às estrelas uma gota de sua formosura, para tecer a rede de alegrias, de modo a solenizar tua presença quando chegasses. Palpitavas em meu espírito com a primeira melodia saída de minhas mãos, quando tive a impressão de tocar ao compasso do teu carinho. Mas logo que nos encontramos, compreendi que meus primeiros ideais deveriam ser renovados. Meus desejos evolaram-se em silêncio, porque Jesus havia estabelecido outros desígnios às nossas lutas terrenas. De que me valeria recalcitrar, provocando nossa própria ruína?
Reconheci-te no primeiro olhar, nem me enganaria nunca. A alma é servida por estranhos poderes que o mundo ainda não conhece. Apesar disso, Carlos, senti que meus lábios se calavam sob a pressão de fortes arganéis. As condições em que nos encontramos era como que uma grande mensagem. O Senhor recomendava-me adiar o idealismo da mulher, abnegando meus caprichos em favor de propósitos mais altos. Compreendes agora? Havia tanta inflexão de ternura nessas palavras de Carlos Clenningham que Carlos Clenningham sentiu-se vencido. Acabrunhado nas suas disposições interiores, acentuou: Tens razão, Alcione. Quanto ao lar e aos filhinhos, continuou a jovem carinhosamente, é indispensável não nos perturbarmos com as visões falsas da experiência diuturna. Padre Damiano é valitudinário, alquebrado nos trabalhos intensos da sua amada igreja. Minha mãe tem sofrido incessantemente desde o primeiro dia de viuvez. Rob é uma criança necessitada. Por que não ver, não sentir nos três os nossos filhinhos do coração? E sem falar dos mais próximos, onde colocas os pobres velhinhos e os enfermos, e sem falar dos mais próximos, onde colocas os pobres velhinhos e os enfermos que te procuram ao desamparo? O título de sacerdote inculca um pai. O pupilo de Damiano enxugou uma lágrima. Pedirás a Deus por mim? Disse entristecido. Rogarás ao céu que mitigue minha dor por não possuir a família direta? Sim, o lar deve ser uma ilha de suave descanso no vórtice das lutas terrenas, a feição de um santuário sagrado, onde a criatura consiga estender seu amor à comunidade universal. Possuí-lo será receber opima dádiva do Criador. Entretanto, Carlos, para nos encorajar a todos nos testemunhos de sofrimento, bastaria recordar que Jesus passou pela terra sem família direta. Neste instante, Damiano aproximou-se, interrompendo o colóquio. Alcione tinha o coração opresso por indefinível angústia. Consultando as tendências da sua sensibilidade feminina, experimentava o desejo de se encontrar novamente com o rapaz, tão logo se afastasse o velho amigo, para reafirmar o seu afeto, a sua dedicação sem limites. Enquanto trocavam trivialidades sobre a beleza da noite, sua alma carinhosa padecia longo anseio. Depois da significativa confissão de Carlos Clenningham, achavam-o mais belo. Os olhos se lhe haviam tornado mais brilhantes, a fisionomia mais expressiva. Alcione chegava a recear pelas comoções que lhe vibravam no espírito sensível. Não havia sonhado tanto, não era ele o homem esperado ansiosamente? Não havia sonhado tanto? Não era ele o homem esperado ansiosamente? Mas a lição cristã lhe falava poderosa no íntimo. Era preciso conservar-se com o Cristo, ainda que o mundo inteiro lhe fosse adverso. O traria contra si mesma até ao fim. Nessa noite, porém, suas preces turvaram-se de lágrimas candentes. As declarações de Carlos não lhe saíam dos ouvidos e a filha de Madalena, pela primeira vez na terra, sentia-se cativa de singulares pesadelos. O pupilo de Damiano, por sua vez, estava impressionado e decidido a cultivar a sublime afeição acima de tudo. Supunha ver aquilatado o amor sincero da jovem pela inflexão da sua voz, pelo impulso ardente que vislumbrava nas suas palavras de espiritualidade profunda. Experimentava ainda nas mãos o calor da mão trêmula que se esquivara ao carinho, qual pássaro assustado. Alcione estava cheia de uma sabedoria diferente, mas a elevação espiritual de que dava testemunho exaltava-lhe ainda mais os desejos ardentes. Não renunciaria aos seus propósitos. Debalde tomava os manuais de oração no afã de atenuar a inquietude que o atormentava. Mas era como se espesso véu lhe vendasse os olhos d'alma. Raciocinava, compreendia a sublimidade dos textos, mas não conseguia
confessuá-los ao coração. A palavra serena e sábia da moça forçava-o a reflexões mais sérias, mas no curso dos dias, o sobrinho do velho sacerdote da igreja de São Vicente nada mais fazia que exacerbar os próprios desejos. De quando em vez, voltava a lhe falar de um assunto, mas encontrava-lhe o coração sempre blindado na fé e sempre inspirada e vigilante. Decorridas algumas semanas, certa feita encontrou-a sozinha no santuário, retirando os adornos de antigo altar após a missa. Em torno, tudo era silêncio naquela manhã banhada de sol. Damiano, terminada a missa, retirara-se ao presbitério levemente indisposto. O jovem sacerdote, inflamado de paixão, achou que a oportunidade era ótima para expandir-se mais uma vez, recapitulando os idílios que fazem as delícias dos corações enamorados. Após a saudação carinhosa em que os dois manifestavam natural perturbação, o rapaz falou comovido. Não te admires de assim falar no recesso de um templo. Esta é a casa que Deus me facultou e não disponho de outro recurso. Há muitos dias venho espreitando a possibilidade de alguns minutos para confiar-te as minhas infinitas inquietações. O próprio Carlos notava que a jovem se tornara mais pálida pela comoção que lhe ia na alma. Contudo, solidamente apegada aos seus princípios de virtude, a moça respondeu, esforçando-se por manter a maior serenidade. Inquietarmos-nos será enorme erro. Se Deus nos honrou com os trabalhos, não nos esquecerá com os recursos da paz necessária ao cumprimento do dever. Compreendo, replicou ele quase impaciente, mas começo a crer que me não amas bastante. Aproximo-me de ti, sedento o coração, e vejo que as tuas objeções paralisam meus impulsos. Assim falando, reparou que a jovem se tornara branca de mármore. Pela primeira vez, diante dele, Alcione chorou. O apelo era demasiado forte para que se contivesse impassível. Desvaria, Carlos? Perguntou com angustiosa inflexão. Admites minha amorosa dedicação estraçalhando os programas do Cristo? Deus conhece minhas vigílias em preces fervorosas. Desde que nos vimos pela primeira vez, diluo as minhas aspirações mais antigas em lágrimas dolorosas. Contemplando-a nesta atitude, o rapaz avançou alguns passos, visivelmente emocionado. Tomou-lhe a mão de leve e os olhos marejados de pranto acrescentou. Perdoa-me. O amor me alucina. Tenho feito o possível por descansar a mente, confiante em Jesus e na certeza da vida eterna. Entretanto, a paixão me obscurece a razão e caio sempre vencido nessas batalhas silenciosas do pensamento. Tua imagem, sempre ela, a me procurar o cérebro e o coração atormentados. Vejo-te a cada hora, em tudo e em toda parte, sinto-me nos mínimos episódios da vida e creio divisar teu sorriso até no fundo das hóstias consagradas. Não procedas assim, disse a moça extremamente conturbada. Tua dedicação afetuosa sensibiliza-me o coração de maneira intraduzível, mas só Jesus é bastante digno do amor superno. Amo-te também, acima de todas as coisas da terra, mas sou mísera criatura, Carlos. Repletemos nossa alma com a visão sublimada do sacrifício pelo dever. Não creias que eu possa viver sem sonhar com os teus carinhos. Mas considera que não será justo colocar todas as nossas ânsias nos aspectos exteriores da vida. A felicidade no plano imortal deve ser como a planta que nasce e se desenvolve gradativamente. Por que aniquilar o germe de nossa ventura sublime por simples inquietação de espírito inconformado? E se a primeira vergôncia da nossa união divina tem a profunda beleza de um ideal celeste,
Como será imensa a sua beleza quando se tornar em dadivosa fronde de amor nos luminosos passos da eternidade. Estamos no período das almas esperanças, quando as sementes brotam. Se é indispensável adubar com lágrimas, não hesitemos um instante.